Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos de hoje para o atendimento ao requerimento que convoca o representante da empresa Estapar para prestar esclarecimento sobre a operação do sistema de estacionamento rotativo pago na Zona Azul, no município de Taubaté. Compõe a mesa o gerente operacional Thiago Basaglia e o advogado Dr. Bruno Laurinto, que responderão em nome da empresa. Também está presente aqui conosco o secretário de Mobilidade Urbana, Monte Claro César. Também compõe a mesa aqui a Suzilane Pina, gestora de contratos da empresa Estapar, e o senhor Ramiro Marcondes, gerente regional também da Estapar. Também consta aqui com a gente em nosso meio Débora Carelli, coordenadora de Relações Públicas, os três da empresa Estapar. Registramos ainda a presença dos senhores vereadores, vereador Gessé Silva, vereador Diego Fonseca, vereador Bob, vereador João Henrique Dentinho, vereador Bilili de Ângeles e vereador Ariel Cates. Também registro a presença dos assessores parlamentares, o Rafael, a Adriana, outra Adriana e demais assessores que estão presentes. Bom, antes de mais nada, essa convocação é diferente de convite, né? Os integrantes da empresa Estapar tiveram a oportunidade de atender um convite de um requerimento do vereador Gessé, um convite que não foi atendido há algum tempo atrás. Depois o vereador vai falar sobre isso, a empresa também vai ter a oportunidade de esclarecer por que não pôde comparecer ou por que não vieram. Atendendo esse requerimento, quero deixar claro para vocês que o requerimento foi um requerimento de forma unânime, foi algo assim raro nessa casa, foi assinado pelos 19 vereadores e aprovado pelos 19 vereadores dessa casa, o requerimento 2215 de 2025. E hoje estão aqui os representantes para prestar os esclarecimentos. Nós temos várias perguntas para começar a fazer aqui. E eu gostaria de pedir, ver quem que vai responder as primeiras perguntas. Boa tarde, senhores. Quem vai responder a primeira pergunta? Pode ligar o microfone aí, por gentileza. Teste. Tá. Thiago Basaglia, gerente de operações. É o senhor e o doutor... Quem é que vai estar respondendo juntamente com o senhor as perguntas? Pode se apresentar, por gentileza? Boa tarde a todos, sou o Bruno, advogado da Estapar, à disposição. Tá. Vamos lá começar com alguns questionamentos. Poderia nos explicar como funciona a autuação dos funcionários da Estapar que fiscalizam a Zona Azul? Vamos lá. Se me permitem. Só interrompendo o senhor, Thiago. Como se trata de uma convocação e a gente tem bastante questionamentos dos vereadores, bastante perguntas, eu ia pedir para o senhor e para o doutor advogado ser bem breves nas respostas, ser o mais objetivo possível para a gente conseguir fazer todos os questionamentos durante o período, tá bom? Sim. Seja bem sucinto nas respostas. Tá bom. Muito mais aqui que, até para responder, né, ao convite do vereador Gessé, a primeira oportunidade que a gente teve de estar presente aqui não pôde, foi porque houve um desencontro de agendas, né, em São Paulo, que a gente não conseguiu estar presente, mas antes de tudo, acho que é agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e que da Estapar a gente vai praticar uma escuta ativa, né, de tudo que vocês apresentarem aqui, e o objetivo principal é que a gente consiga atender e evoluir no sistema da Zona Azul de Taubaté, tá? A primeira pergunta foi como é feita a atuação
dos funcionários da Estapar que fazem essa fiscalização. Tá. A Estapar hoje ela tem 2 modelos de fiscalização, tá? Os agentes a pé, que eles fazem, na verdade, a Estapar, tanto com o veículo, tá, quanto o agente a pé, ela fornece uma tecnologia de fiscalização. Então, ela passa, ela consegue consultar uma placa e saber se aquela placa tem ou não um ticket ativo, e a partir disso, essa informação ela é repassada para o poder público, tá, o poder concedente. E aí tem todo o processo aqui do contrato da operação da Zona Azul de Taubaté, que a gente pode se aprofundar aí no decorrer da audiência. E além de fiscalizar, eles também estão presentes na rua para dar devido atendimento, apoio para a população. Senhor Tiago, como funciona? Que jeito que funciona? Por exemplo, o agente a pé que faz a fiscalização. Que jeito que inicia o trabalho dele, o que ele faz e depois? Como funciona? Por gentileza. O agente a pé, ele pega, ele tem um PDA, né? O que é PDA? É um aparelho que a gente consegue consultar, né, as placas dos veículos que estão na rua, e a gente consegue também fazer a venda do ticket ou a comercialização, seja do ticket, seja da regularização da Zona Azul. Então, eles saem de manhã de uma filial, uma central de atendimento, que a gente tem aqui, espaço físico, em Taubaté, e eles andam através de uma rota pré-definida pelas ruas de Zona Azul, fiscalizando as vagas e atendendo aos munícipes, que é uma obrigação contratual, né? Nossa, a gente tem que prestar o serviço para a prefeitura. Tá? Então, queria que o senhor explicasse isso. Ele identificou um veículo que não está regulamentado. Qual o próximo passo dele, a próxima etapa que ele faz? Desculpa, pode repetir a pergunta, Inês, por favor? Não entendi. Não entendi. Pode repetir, por favor? Eu pedi para o senhor fazer como funciona a autuação. O senhor só falou que ele sai com o PDA na mão e tal, de manhã para fazer o trabalho. Mas como funciona? Como ele identifica um veículo que não está regulamentado? Qual que é o próximo procedimento que ele faz? Para onde ele manda isso? Isso vai para onde? Depois, qual que é o destino final? Queria que o senhor explicasse como que funciona essa parte. Sim. Da Estapar. A partir do momento que é identificada uma placa de um veículo que está estacionado numa vaga de Zona Azul, ele tem uma consulta. Se esse veículo ele tiver com o ticket ativo, o colaborador ele segue, tá, para consultar o próximo veículo que está estacionado naquela vaga, na vaga seguinte. Se ele não tem um ticket ativo, ele notifica. Tá? A notificação ela vem acompanhada de foto, vem acompanhada de vídeo, vem acompanhada de dados, tá? A partir do momento que o veículo ele é notificado, existem as regras da Zona Azul, né? Você tem 15 minutos para poder fazer a ativação do ticket. Esses 15 minutos, o que seria, tá? Imagina que eu estacionei o carro, eu fui até um parquímetro, né? Ou fui até um ponto de venda, ou estou baixando o aplicativo. Então, no momento que o colaborador passa para fazer a fiscalização, a partir do momento que ele identifica a irregularidade, ela é registrada no sistema. E o munícipe tem os 15 minutos... Sistema interno de vocês, né? Sistema de fiscalização, sistema interno. Tá. E o munícipe ele tem 15 minutos para poder ativar. Ele tem um tempo de poder ir atrás de uma central de autoatendimento, baixar aplicativo, enfim, como eu disse. Se não acontecer, essa notificação ela é efetivada. Tá? E a partir do momento que a notificação ela é efetivada, ela começa a correr um prazo ali de pagamento de... prazo de quanto tempo? De tarifa de pós-utilização. Esse prazo de TPU, atualmente, é de até 72 horas a partir de constatada a irregularidade e não ativado o ticket, tá bom? Naquele momento. Aí isso vira... até essa... Fala para mim, essa notificação até 15 minutos, que ele não, para ele regulamentar, nós estamos falando só do período que ele ficou lá estacionado, que tem as suas tarifas, certo? Após 15 minutos, vai para quantos? Quantos reais? Após os 15 minutos, se diz o que a partir do momento que ele não regulariza, você tem uma TPU hoje de R$12, válida por 2 horas.
E depois você tem uma TPU 2 de R$ 24,00, válida até 72 horas para poder regularizar. Então, qual que é a diferença da TPU-1 e a TPU-2? Sendo que as duas é até 72 horas. Uma Não, é até 20... primeira é 2 horas. Primeira, 2 horas. 2 horas. R$ 2 em 2 horas para ele regularizar. Passou as 2 horas, passa para a TPU-2, que daí vai para R$ 24,00. Exato. E esses R$ 12,00 aqui, do que é? Está dentro do qual prazo? De uma tarifa de pós-utilização dentro de 2 horas. Dentro de 2 horas, R$ Isso. 12,00. Passou de 2 horas, entra no prazo de 72 horas, aí ela dobra, ela vai para R$ 24,00. Exatamente. Tá. E depois disso? Depois disso, se não regularizado, se for regularizado, paga Dentro a do tarifa prazo de de? pós-utilização, ela é eliminada. Tem ela um prazo? cai. Desculpa, prazo Tem um de? prazo depois desses R$ 24,00 até virar uma multa? Não, a partir do momento que não é regularizado dentro desse prazo de até 72 horas, essa informação ela é encaminhada para a execução, para a Secretaria de Transportes, o Poder Concedente. Então daí vocês não sabem mais do que é feito depois disso. Não é Então responsável. vocês não têm controle das multas que são aplicadas que foi gerada através da foto, da falta de regulamentação do motorista. Não temos, a Estapar não tem o poder de multar. Ok. Você pode... esse valor pago a título da notificação é destinado à Estapar ou à Prefeitura? Esclarece para a gente, por gentileza. Todo o faturamento da ativação do ticket e das tarifas de pós-utilização, se tem um repasse para a Prefeitura por contrato de 41,81% e mais os 5% do ISS. Então vocês pagam 41% dessa arrecadação toda, vai para a Prefeitura, Sim. mais os 5% de ISS que vocês também recolhem aqui no município. Sim. Isso nós estamos falando em torno de quantos milhões, mais ou menos, diante dos últimos levantamentos? Não tenho dado Os de últimos cabeça meses. para te passar. O senhor tem alguém que possa responder aí da equipe, mais ou menos? Acho que de forma imediata. O valor mensal, isso que eu falei, durante os últimos 3 meses, mais ou menos, aí. Para a gente ter uma ideia de quantos nós estamos falando. Tá. Esse aqui é o total desde o início até agosto de 2025. Tá. Aqui a gente não vai ter o recorte dos últimos 3 meses aqui, tá? Precisaria levantar, de cabeça eu não tenho. Mas Mas nenhuma média mensal? Sim, o total destinado ao município de outubro de 19 até agosto de 25 já foram R$ 9.049.000 R$49.002,80. Ou seja, durante esse período, esses 41% mais os 5% de ISS está dando esse valor aí, esse montante. Veja bem, o caso do proprietário do veículo que não realize o pagamento dessa notificação, por exemplo, ele não tem o aplicativo, ele não está sabendo, alguém passou o papel, tirou, amassou, jogou fora, voou, choveu, molhou, alguma coisa aconteceu, ele não tomou ciência dessa notificação. O que ocorre? O que acontece? Estourou todos os prazos. Tá, entendi. Até que estoure os prazos, a gente parte sempre do pressuposto de que a Zona Azul ela contribui para a rotatividade da cidade, ela existe, né, em todo lugar do mundo e ela é uma lei, né? Então, a partir do momento que você estaciona o carro, a gente tem ali a sinalização que diz que é uma área de Zona Azul e o horário que a Zona Azul tá vigente. Então, hoje a gente tem diversos meios, né, como os parquímetros, tá? Que são os autoatendimentos. A gente tem hoje 20 pontos de venda, que são comércios credenciados, fixos, tá? E devidamente sinalizados também. A gente tem o aplicativo, né, Zumais, que hoje representa 87% de todas as transações realizadas na Zona Azul, já vem através do aplicativo. E também tem os agentes na rua, tá? Então, se a gente andar pela cidade, em cada rua a gente vai ter um colaborador nosso uniformizado, devidamente andando e fornecendo qualquer tipo de informação que o município precisa.
mas no final a central de atendimento também divulgada, né, através do site, através aí das comunicações que a gente faz referente ao estacionamento rotativo. Bom, eu queria que o senhor explicasse para a gente, ou algum, né, do corpo jurídico, alguém de vocês da empresa, explicasse para a gente de que forma ocorre a multa por estacionamento irregular. Eu acho que é importante reiterar que a concessionária ela presta o serviço de apoio à fiscalização. Como o Tiago estava destacando aqui, uma vez que os dados são arrecadados em campo e repassados ao poder concedente, encerra a atuação da concessionária. Portanto, essa instrução do processo até a lavratura do auto de infração foge do escopo da concessionária, que não detém o poder de polícia. Logo, o que compete à concessionária é um trabalho de campo, arrecadação dos dados, com base na regulamentação vigente e transmissão dessa informação. Como é feito o auto de infração e a lavratura da multa, não é o escopo do contrato de concessão. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu vou abrir para os nobres vereadores. Eu gostaria que trouxesse para mim a relação por ordem de chegada dos vereadores, mas o primeiro vereador que estava aqui, eu acho que eu me lembro, é o vereador Gessé, depois traz a sequência para mim, por gentileza. Vereador Gessé, o senhor está com a palavra. Boa tarde, presidente, vereador Moisés. Boa tarde aos representantes da empresa, os nobres pares que aqui se encontram fazendo aí importante presença nessa convocação. Quero agradecer também a oportunidade, presidente, e dizer que, obviamente, que na oportunidade que a empresa teve de uma forma muito tranquila, uma forma de uma audiência pública, onde o maior objetivo nosso era trazer transparência, trazer luz a um contrato que está incomodando muito a cidade de Taubaté. Nós temos recebido inúmeras reclamações e sabemos da dificuldade que é. Então, pelo pouco que eu ouvi aqui hoje, a gente já percebe que está fugindo um pouco do tom, na verdade, entendeu? Então, eu queria publicamente dizer que eu fiquei muito chateado do convite chegar, a resposta chegar, aliás, do convite feito por uma audiência pública, que é um espaço onde é aberto para todos participarem, não tem nada de extraordinário numa audiência pública, muito pelo contrário, é um momento onde nós temos para poder tirar dúvidas, trocar ideias, entender um pouco o processo, o contrato, mas infelizmente a notícia chegou, foi no dia 9, a nossa audiência, e no dia 8, após o expediente, eu recebi o comunicado que a empresa não poderia estar presente. Então, eu achei um tanto quanto assim, uma falta de respeito com a casa. Foi aprovado em sessão aqui, por todos os vereadores, essa audiência pública. Então, a empresa, ela teve bastante tempo em poder se comunicar conosco, porém, não foi assim que foi feito. Então, eu preciso registrar esse repúdio publicamente, para a empresa entender que não tem nada de obscuro, não tinha nada de extraordinário, a ponto de não vir pelo menos representante, que hoje eu estou vendo aqui, gerente regional, representantes aí, as meninas que estão aqui. Acho que era um momento da gente poder aproximar, Câmara com a empresa e poder trilhar um caminho melhor para a cidade entender o que está acontecendo. Então, eu digo aqui, por exemplo, o vereador Moisés, aos representantes, que o objetivo do contrato, com certeza, era regularizar as vagas rotativas. Acho que é o ponto de princípio do contrato. Só que a gente percebe que mudou. Está nítido que está muito mais vantajoso para a empresa essa primeira hora de regularizar, por exemplo. Vamos trabalhar a regularização, porque só o primeiro momento é R$12. Só que quanto que é a hora rotativa? 2 alguma coisa? Então é muito mais vantagem eu pedir para regularizar de 12 para depois 24 do que 2,60. A gente precisa mesmo, Moisés, a convocação foi perfeita, a CPI está já
praticamente em vigor, né? Está estourado, estamos dando o pontapé inicial aqui. Então, eu trouxe algum questionamento, sim, mas eu quero deixar claro que o contrato, ele precisa ser revisto. Precisa ser revisto. Acho que a mobilidade precisa estar aqui junto, o executivo acompanhando. Por quê? Por exemplo, a tolerância. Como é que é regularizada essa tolerância? Né? No contrato é quantos? Quantos minutos? Como é que está o decreto que foi feito? Então, hoje, ninguém sabe de nada. Eu vou dar um testemunho aqui, é o doutor Bruno, o advogado, um dos munícipes que me contactou, Renato Mandum, um grande amigo, aliás, quando ele viu que ia ter audiência pública, o que ele questionou? Poxa, eu parei o carro para atender o celular, fui notificado. Então, está muito estranho isso. A indignação é exatamente essa. Poxa, o decreto está como? Então, Moisés, precisa chamar esse decreto. O que está funcionando? É 10 minutos, é 15, é 20? Aliás, eu tenho um requerimento aqui, pós a audiência pública, pedindo para rever exatamente isso. Poxa, se eu paro o carro e tenho tolerância, por que notificar com R$12? Por quê? Se já o decreto me garante essa tolerância. Eu estou falando, não estou falando de ninguém, a não ser eu mesmo, que eu fui vítima aqui no Bom Conselho. Eu parei o carro para ir numa reunião na prefeitura e liguei para o Evandro e falei, ó, vê para mim, por favor, coloca o ticket para mim. Não foi 5 minutos. Não, você já foi ter notificação de R$12 aqui. E se eu não faço R$12, ué, e por que não eu fazer com a hora da rotatividade? Então, esse é um questionamento. O que está valendo é 5, 10, 20 ou não é nada? Porque hoje não é nada, na verdade. Você para atender o celular, o carro da Big Brother passa e notifica todo mundo, aleatoriamente, e o povo vai pagando, principalmente as pessoas, gente, que não tem habilidade nos aplicativos. Esse é o pessoal que mais sofre. Então, eu quero fazer esse questionamento sobre o contrato, o que está em vigor. Eu vou focar mais na tolerância do tempo, que tem lei municipal, tem decreto, se a empresa está respeitando esse decreto, entendeu? E eu já falei sobre a questão aí da arrecadação, que eu acho um absurdo. Queria muito que a gente focasse nisso, a CPI focasse, para que a gente mude essa realidade. Hoje compensa mais para a empresa, talvez até para a prefeitura, no 12,24, do que cobrar a hora rotativa. Então, se tornou um excelente negócio, ao meu modo de ver, é o que eu penso, é o que eu sinto nas ruas. Então, meus questionamentos são isso. Obrigado. Obrigado, vereador Gessé, foi perfeito o seu comentário. Dentro desse comentário seu, eu transformo na pergunta para ele. Qual é o tempo de tolerância que a população tem para estacionar ali rapidamente, sair? Qual que é a tolerância prevista? Tá. Vamos lá. Na Zona Azul, não existe gratuidade, não existe tolerância. O que acontece? Também não existe uma notificação indevida por uma questão de embarque e desembarque. Por que eu falo isso, tá? Quando a gente fala do agente a pé fiscalizando, ele está olhando o que está acontecendo em campo. Quando a gente fala do veículo, né, que você citou, o veículo ele tem, só para imaginar, tá? Como é que funciona todo esse processo. Todas as vagas de Zona Azul da cidade de Taubaté, elas são georreferenciadas. Então a gente sabe exatamente ali a lat long de cada vaga, início e fim dela, e o veículo ele é equipado com um sistema hoje que contém uma CPU industrial, um GPS de alta precisão e diversas câmeras, tá? Então ele tem hoje 6 câmeras. É um veículo que é exatamente igual aos 100 veículos que a gente fiscaliza a Zona Azul de São Paulo. E por que eu falo isso, tá? Porque em São Paulo, com os veículos de fiscalização, a gente ganhou um prêmio em 2022 internacional pela IPMI. Então, se tiver oportunidade ali de pesquisar e ir a fundo nisso, para entender como, de fato, uma referência de vídeo de fiscalização por vídeo de monitoramento
através de um veículo, tá? Senhor Tiago, o senhor está falando do veículo, aquele veículo com a câmera? Eu acho que a gente tem as Veículo imagens com a aí. câmera. Do Big Brother, é. Vê para mim, põe o slide. É desse veículo aí que o senhor está falando? Esse veículo. É esse veículo que fiscaliza quem está regular e quem não está regular, certo? Exatamente. E quem fiscaliza vocês? A lanterna lá está queimada lá, ó, da direita. Quem fiscaliza vocês? Daqui não consigo. Dá para identificar a ver lanterna nitidamente. Dá queimada. para dar um zoom aí na foto do carro? Dá para aumentar aí para eles verem, por favor? A lanterna do carro que está atuando a população está queimada lá. Então, assim, é muito desgastante para a gente saber que um munícipe que já paga tantos impostos, ele vai parar ali rapidamente para descer alguma coisa e ele ter que obrigatoriamente colocar 30 minutos, 1 hora, 15 minutos, 20 minutos, sendo que é um embarque, desembarque, teria que ter uma tolerância. Se tivesse a tolerância, não poderia ter esse carro aí, esse carrinho do Big Brother que passa multando todo mundo. Inclusive, nós temos um vídeo, ele passando a 10 km por hora no centro da cidade, ocasionando trânsito. Tem a imagem aí, Del, para passar para os vereadores poder comentar? Olha só, olha lá no marcador de velocidade da viatura da Câmara, 11 km por hora. Olha só, passando por dentro da cidade, no centro, e todos aqueles veículos ali que não têm o ticket, não estão regularizados, estão automaticamente sendo notificados. Tá vendo? Nós fizemos questão de acompanhar o veículo desde o início da manhã até o final da tarde para a gente conhecer o itinerário dele, a rotina dele, velocidade dele. Eu queria saber mais ou menos num dia dele, lá o outro veículo também, quantas notificações ele solta diariamente. O senhor sabe dizer para a gente? Sim, só voltando aqui, que eu não tive a oportunidade de terminar. Esse vídeo, esse carro, com a tecnologia, ele consegue fiscalizar através das vagas já referenciadas, fazer a leitura das placas dos veículos estacionados nas vagas. E ele tem a câmera e ele tem, na lateral, essas câmeras, elas tiram foto e elas gravam vídeos. Tá? Então, todo esse dado de foto e vídeo é encaminhada para uma pré-validação, tá? De qualidade, e a gente consegue enxergar através de uma câmera panorâmica toda a situação da rua no momento que o veículo está chegando e no momento que o veículo está saindo daquela identificação ali de regularidade. Pegando até a primeira questão que você falou, né, se vale mais a pena até a notificação da ativação, a gente não controla isso. Então, assim, se o munícipe estacionar na vaga e ele tem uns 15 minutos para poder ativar, tá? Não são 15 minutos de gratuidade, são 15 minutos para ele poder ativar o ticket. Então, se ele para na vaga, ativa o ticket, a gente não controla isso, a gente vai passar com o veículo ou com o nosso agente a pé e vai identificar que aquele veículo está regular e nada vai fazer com aquilo. Então, é muito mais uma tecnologia de fiscalização. Então, Thiago, senhor Tiago, só para a gente entender, presidente, porque o CONTRAN fala uma outra coisa. Só um Pois minuto. não, vereador José. Então, mas e o decreto da prefeitura o decreto hoje fala 20 minutos até, 20 minutos. Então tem que unir as pontas, Moisés. Verdade. Na vereador próxima José. que você convocar, traz a mobilidade e vamos colocar as claras aqui, porque aí vai começar o empurra já, ó, entendeu? E no final quem dança é a população. Eu queria perguntar para algum servidor da casa se o secretário ainda se encontra aqui na unidade, está aqui na Câmara ainda ou já foi embora? Oi, pois não. Claro, vereador Bob. Boa tarde a todos. Foi dito aí que o carro possui uma alta tecnologia de fiscalização. Será que não teria como incluir nessa alta tecnologia o momento dos 20 minutos? Passava, guardava ali a imagem, depois passava novamente com o carro. Aqueles que depois de 20 minutos não tivesse regularizado, poderia aí sim fazer a notificação. Porque é injusto, vereador Moisés. É verdade. A pessoa terminar de parar o carro, passar ou parar para descer alguém e passar essa fiscalização eletrônica e ser notificado. De repente pode ser um avanço tecnológico que a empresa ganharia até outro prêmio, né? Por colocar essa regularização aí, sendo leal com o município taubatiano. Porque do jeito que não está justo, né? Porque parar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, não tem que pagar o mesmo valor de quem vai parar meia hora, 1 hora na cidade. A mais, justamente. Então, olha só, antes de eu passar para o próximo vereador, o vereador Ariel já se prepara aí, tá, Ariel?
depois o vereador Diego Fonseca. Olha, eu abaixei a resolução do CONTRAN 909 de 2022. Olha só o que fala no artigo 2. Olha só, vereadores, o entendimento. A autoridade ou agente da autoridade de trânsito exercendo a fiscalização remota por meio de sistemas de vídeo monitoramento, poderão autuar condutores e veículos cujas infrações por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas, agora vem a palavra, entre aspas, online, por esse sistema. Eu quero fazer a pergunta para o senhor. Esse carro transmite online, de forma online, lá na mesma hora ali já vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana ou passa por outras etapas? Porque esse monitoramento aqui é online, é na hora. Eu gostaria de fazer essa pergunta para vocês. Quem vai responder? Sim, o veículo funciona com uma tecnologia que passa a informação de forma online. Não, eu acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Passa de forma, em tempo real, para a Secretaria de Mobilidade Urbana, ou seja, porque aqui essa resolução do CONTRAN é bem clara, autoridade ou agente da autoridade de trânsito, para autuar. Se o senhor falar para mim que aquele carro passa de forma online para a Secretaria de Mobilidade Urbana e um agente na hora ali valida e faz, tudo bem. Mas se esse daí tem outros procedimentos, até chegar lá na autoridade de trânsito, já perde esse entendimento aqui. Posso esclarecer aqui, Por presidente? favor. O que acontece é o seguinte, o carro e essa resolução 909, ela é uma resolução nacional. Ela é complementada pela deliberação número 5 de 2024, que é do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Então, a transmissão online dos dados é uma das formas de fiscalização. Então, o carro é apto à transmissão dos dados online, para que seja feita a lavratura pelo poder público, se de forma devida, ou você pode fazer a reunião dos dados. Então, o que acontece? Tanto a resolução 909 quanto a deliberação número 5, de forma convergente, validam que a concessionária transmita os dados da fiscalização, seja online ou seja de outra forma. Por que eu estou dando destaque a essa informação? Porque no fim do dia, o que se quer verificar é se aquele veículo de fato está ou não com o ticket ativo. E por que todo esse contexto regulatório? Porque o serviço ele é baseado no princípio da isonomia. Então, o veículo que está lá 2 minutos, o veículo que está 30 minutos, os dois estão fruindo o serviço. Hoje, a concessionária tem que cumprir como está previsto na legislação e no contrato. Não cabe a Então, e o contrato concessionária está previsto a estabelecer... tolerância. Por que vocês não estão observando a tolerância? Não, mas está sendo observada a tolerância. Lá está foi previsto. destacado. Lá está previsto. Foi destacado Lá está aqui. previsto. Não, cara, mas assim, o que a gente tem para esclarecer para vocês é que a concessionária pratica os termos da legislação e do contrato. Oferta ao usuário uma notificação para regularização dentro dos 15 minutos. Se não regularizado, é obrigatório que se pratique a TPU1 e a TPU2. Doutor Bruno, olha só. Para que serve a regulamentação da Estapar? Para evitar que veículos usufruam uma vaga durante o dia todo e assim tenha fluidez no trânsito no centro da cidade, certo? Então tem uma tolerância, tem que ter a tolerância. Lá no contrato tem prevista essa tolerância e vocês não estão observando. Eu estou aqui com as duas resoluções. A 1012 de 14 de outubro de 2024 e a 909 de 28 de março de 2022. E aqui na de 24 não tem nada alterando sobre essa daqui de forma online. E esse daqui, gente, essa resolução do artigo 2, ela está falando sobre os radares, sobre as câmeras do COI de monitoramento, que também tem poder de autuação em tempo real. Está falando disso, não está falando desse veículo que dá Estapar do Big Brother e está multando todo mundo. Então, sim, vamos passar para o próximo vereador Ariel, e depois o vereador Diego, por gentileza. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Primeiramente, queria parabenizar essa casa pela sua convocação. Acho que tudo poderia ser diferente se estivesse aqui na audiência pública. Nós estamos aqui a pedido da população. Infelizmente, algumas atitudes estão sendo aí tomadas pela Estapar que não está sendo legal. Aconteceu comigo, como aconteceu com o vereador Gessé, de estar ali no Bom Conselho, onde para a gente ali é normal, que é a Prefeitura Municipal, de onde vamos resolver os problemas.
Eu estacionei meu carro, eu vi o carro de monitoramento, não deu 1 minuto que eu estacionei meu carro, já chegou já os R$15 para me regularizar. Não achei uma alma ali que trabalha para poder regularizar. E se eu não tivesse o aplicativo, já tinha tomado mais uma multa já. Então imagina quantas pessoas hoje que não têm uma tecnologia na mão, os parquímetros não funcionam, são péssimos. E infelizmente, próximo aqui do hospital municipal aqui, a grande reclamação, primeiro, que nem devia estacionar, nem devia cobrar aqui próximo do hospital. E aqui parece que faz para arrecadação mesmo. As pessoas estacionam para levar seu ente querido ali, seu familiar para o hospital e são multados diariamente. Então a gente precisa rever essas situações, os limites ali, os horários que são estabelecidos, o tempo ali para você gerar uma multa, para chegar notificações, ter pessoas mais preparadas, porque na boa, já aconteceu comigo, sem me identificar com um vereador, falei assim, irmão, pô, tem como regularizar para mim aí, o cara te olhar com cara de desprezo. O cara se vira, vai ter que, não dá mais para mim resolver seu problema, vai ter que tomar multa. Então é um despreparo, muitas das vezes, de agentes que trabalham com vocês, que precisam ser mais solícitos à população. Eles trabalham diretamente com a população, tete a tete ali. E às vezes a pessoa ela tem um conhecimento a menos, não consegue ali, conversar, explicar a situação. Então a população está reclamando muito e merece ser escutada. Então vocês hoje que ganharam aí, estão fazendo todo esse trabalho de fiscalização, como vocês falaram, nós precisamos de mais clareza. A população está sofrendo e arrecadando com a prefeitura de uma maneira que está totalmente, para mim, errada. Obrigado, vereador Ariel. Eu gostaria de registrar também aqui o vereador Bilili De Ângelo, o vereador Bonerge, vereadora Thalita, e também queria mandar um abraço e um beijo para a vereadora Vivi da Rádio, que está assistindo online a gente ali, e está mandando um abraço para todos os vereadores aqui presentes. Também gostaria de registrar o Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivi, e o chefe de gabinete do vereador Richardson da Padaria, o Rodrigo Miranda, que é um dos assessores mais experientes dessa casa aqui. Parabéns, viu, Rodrigo? Bom, com a palavra agora, o vereador Diego Fonseca. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar também aos componentes da mesa, doutor Bruno, doutor Tiago e o outro, como que é seu nome? Ramiro. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. Mas antes de iniciar minha fala, eu queria repudiar a atitude de vocês de um convite que foi feito por essa casa, pelo vereador Gessé. Além de não comparecerem, desmarcaram a vinda de vocês no final do expediente e a audiência era numa segunda-feira de manhã. Isso demonstra que a postura, eu não vou dizer de vocês, mas da empresa, porque eu não quero personalizar, demonstra que ela não tem compromisso com a cidade de Taubaté. Uma audiência pública para discutir um problema da empresa de vocês e desmarcar a reunião logo no expediente numa segunda-feira. Se fosse com vocês, como que vocês se sentiriam? Eu me senti desprezado e me compadeço aqui do vereador Gessé, a quem eu admiro o trabalho, com essa falta de respeito. Não façam mais isso. Tanto é que, com essa falta de compromisso, foi feito essa convocação para que vocês estivessem aqui. Olha para você ver aonde que a gente tem que chegar. Primeiro a gente convida. E quando a gente convida, a gente gosta que vocês venham aqui para esclarecer. E a convocação, ela é depois posterior. Tanto é que, além da convocação, tem uma CPI aqui aberta, agora para investigar vocês. Então, a gente quer dar boas-vindas a vocês, mas a gente quer que vocês cumpram o contrato e o que está no decreto. Fazendo aqui uma pergunta, e eu quero também colaborar com os colegas que já fizeram, nós sabemos aí que existia aí uma prática da empresa de uma tolerância quando se tinha o profissional, aliás, tem ainda alguns profissionais, que faziam ali a primeira notificação e depois tinha 15 minutos de tolerância. Eu queria saber, essa promoção, quem pensou nessa fiscalização que é o Big Brother, eu queria saber de quem é essa ideia mirabolante, quem é o Aladim da garrafa térmica que teve essa ideia,
para penalizar o contribuinte. Porque, ao que me parece, a bem da verdade, é que isso foi feito justamente para arrecadar. Justamente para arrecadar, não tem outra palavra. Eu não consigo ter outro entendimento, senhor presidente, de que isso foi feito para ajudar a população. Eu não consigo ter esse entendimento. Eu estou vendo aqui o histórico da empresa, é a maior empresa de estacionamento do Brasil, mais de 468 mil vagas em 730 locais, está em 18 estados do país, mais o Distrito Federal, e teve essa brilhante ideia de penalizar a população. Nós estamos vivendo dias difíceis. Será que a empresa líder, será que a empresa que preza tanto pela eficiência não poderia, na sua operação, pensar em uma outra forma? Porque me parece que, a primeiro momento, é mais fácil penalizar do que informar, do que fazer uma educação. Eu, sinceramente, eu até sugiro a essa CPI que veja realmente esse contrato, porque eu acho que tem que ser corrigido, vereadores. E, aliás, cadê a prefeitura que não corrige isso? Porque a grande questão da administração pública se chama fiscalizar contratos. Fiscalizar a operação da empresa. Inclusive, a denúncia que Vossa Excelência trouxe aqui, vereador Moisés, uma empresa que pune as pessoas não está cumprindo com as regras básicas, que é manter os seus equipamentos funcionando da forma que tem que funcionar, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Uma luz, uma lanterna do carro apagada. Será que esse carro tomou multa? Vamos pedir então para a Secretaria de Mobilidade sentar a caneta na empresa. Olha que gostoso. Então, fica aqui a minha sugestão à empresa: sejam bem-vindos à nossa cidade de Taubaté, à Câmara Municipal. Aqui ninguém morde, aqui ninguém vai bater em vocês. Nós estamos aqui para discutir o bem da nossa cidade e pontuar aquilo que tem que ser corrigido e dar parabéns para vocês naquilo que estiver correto. Eu já vou encerrar, senhor presidente, que tem mais vereadores para poder falar também. E eu fiz um requerimento na prefeitura, eu queria saber da empresa, se a empresa ao menos foi consultada. Logo no início do ano, eu pedi para a secretaria fazer uma avaliação sobre as vagas que ficam em frente a hospitais e UPAs, ou unidades de saúde. Muitas pessoas, às vezes, utilizam desse sistema, que é o SUS, e às vezes chegam de surpresa, chegam numa emergência, não conseguem fazer a sua regularização, não conseguem, às vezes, comprar o ticket. A minha sugestão foi que nesses locais fosse feito um estudo para se dar uma isenção para aquelas pessoas que se utilizaram do equipamento público. A resposta da prefeitura foi assim, ó: a Secretaria de Mobilidade Urbana informa que o estacionamento rotativo nas proximidades das unidades tem por finalidade garantir vagas nas vias do entorno para quem precisa acessar os serviços de saúde. A suspensão da cobrança do estacionamento rotativo nesses locais possibilitará que qualquer motorista estacione nas vagas por tempo determinado, ainda que não utilize os equipamentos de saúde do município, bem como gerará desequilíbrio contratual com a concessionária. Mas aí a pergunta: se o mágico, o que saiu da garrafa térmica, o Aladim que saiu da garrafa térmica, teve a brilhante ideia de se fazer o Big Brother, será que não tem uma brilhante ideia de se isentar quem está passando por enfermidade? São essas minhas perguntas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego Fonseca. Próximo vereador a fazer as considerações aí, os seus questionamentos, é o vereador Dentim. Por gentileza, Dentim. Boa tarde, senhor presidente, os membros da Estapar. Tiago, eu consegui ver na tua mão uma aliança. Você é casado. Você pega a sua esposa, chega no centro de uma cidade, abre a porta, ela desce e você sai. É justo você ser multado por isso? Responda só essa pergunta. É justo? Não posso responder um caso que... Não. O caso é simples. Pelo amor de Deus, Tiago.
Você está falando de uma empresa que tem um carro de tecnologia avançada. Eu fiz uma pergunta que uma criança de 10 anos responde. É justo você, Tiago, parar num local, a sua esposa descer do seu carro, fechar a porta, você sair e chegar uma multa para você? É justo, Tiago? Vamos lá, voltando. Eu não posso responder num caso que eu sei, porém, tá? Porém, o carro, ele reconhece situações, ele tem travas Eu não estou falando do carro, Tiago. desembarque e desembarque. Tiago, eu estou querendo falar dessa situação. Eu queria só ouvir da sua boca, por favor. É justo você, Tiago, ser multado por isso? Não é justo, Tiago. Pelo amor de Deus, Estapar, é só isso que nós estamos pedindo. A Estapar, ela não multa, né? Multa, Tiago. Não, doutor, depois eu dirijo a palavra ao senhor. Depois eu falo com o senhor. Vocês fizeram uma P de uma propaganda de um carro de tecnologia avançada, que não tem a capacidade de, no mesmo instante que o senhor notifica o carro, mandar no aplicativo da pessoa que está sendo notificado, naquele instante online. Vocês não têm. Por quê? Você acabou de me falar, 41% da prefeitura, mais 5 IMS. Vou arredondar para 45%. Arrecadou 9 milhões. Então, a Estapar é de um total de 20 milhões arrecadado. Vou fazer um questionamento. Esses 20 milhões é de uso da Zona Azul e quantos % são dessa multa da Estapar, chamado R$ 24,00, R$ 12,00? Para mim, é uma multa da Estapar. É assim que eu dirijo e falo. A multa da Estapar para mim é R$ 12,00. Porque se eu pago um estacionamento de R$ 1,20, R$ 2,40, eu estou pagando por um estacionamento. Se ela sobe para 12,24, eu estou sendo multado de 2,40 para 24. E a Estapar não tem a capacidade de, no mesmo instante que o carro passa e notifica aquele carro parado, nesse modelo que eu acabei de falar para o senhor, tá? O meu irmão parou o carro na Santa Terezinha, a minha cunhada desceu para ir na igreja e ele foi embora. Chegou, aí foi, Ramiro, lá a sua atendente falou, mas não tem como. Ele falou, não, mas eu tenho aplicativo. Não, mas a gente só manda a notificação depois de notificado. Oh! Por quê? Se você tem os seus 15 minutinhos de você chegar lá e falar assim, vai lá e coloca seus 2,40, que é cancelado, o 12 é cancelado o 24. Pelo menos assim eu subentendo que é o processo. A partir do momento que eu parei, e eu cheguei lá no meu vidro, tem uma notificaçãozinha em papel, nossa, esqueci, parei no hospital, estou corrido, eu estou te falando de uma realidade íntegra de todos os munícipes. Eu tenho mais de 30 reclamações idênticas, e pessoas idôneas. Eu não estou falando de pessoas que a gente conhece quem é o malandro que veio, quem é o malandro que não é, a gente sabe, e a gente tem pessoas idôneas, que pararam para a pessoa descer do carro, Tiago. Pelo amor de Deus, vocês estão notificando pessoas que descem do carro. Isso é absurdo, Estapar. Vocês têm uma inteligência artificial mundial aí, que você está querendo fazer propaganda, que vocês estão sendo premiados, mas vocês não têm a capacidade, no mesmo instante, de mandar no aplicativo uma notificação. Dentinho, você acabou de parar, pum, toca aqui para mim. Toca aqui para mim um alertinha. Eu tenho o aplicativo. Nossa, parei aqui na Santa Terezinha e esqueci de colocar, mas acabei de receber uma notificação aqui, vou lá e vou pagar meus 2,40. Não tem problema. Zona Azul foi para regulamentar estacionamento. A Zona Azul está sendo feita para ganhar dinheiro. Se veio 9 milhões para a prefeitura, sobrou 11 milhões para Estapar. Mais de 11 milhões para Estapar. Quer dizer, está sendo muito mais lucrativo do que todos. Quer dizer, parece que não quer fazer e quer penalizar o munícipe. É um absurdo isso. Então, assim, peço a todos os vereadores, achei mais um absurdo. Na fala do Tiago, ele fala, não tem tolerância. O vereador Gessé falou, tem um decreto da prefeitura que dá tolerância. Não se conversam como? Se tem a tolerância, e tem, a gente sabe que é de inteligência artificial hoje, decreto 15.491. Decreto 15.491, vocês têm esse decreto? E por que não está sendo obedecido, doutor Bruno?
Não está, doutor. Nessa circunstância que eu estou falando para o senhor, não está. A pessoa para descer do carro, e são várias, doutor Bruno. Só de parar e descer, está aqui o decreto, vocês não estão obedecendo o decreto, gente. Vamos parar de penalizar a população. Vamos fazer, senta com o secretário de mobilidade, senta com a prefeitura, senta tudo, olha, precisamos adequar o contrato, precisamos fazer isso. E tecnologia hoje, Tiago, para fazer o mesmo instante que o carrinho passa lá e plim, tocou o carrinho, quem tem o aplicativo tem que receber uma sonorização, um celular tremendo para ele. Porque eu concordo, Tiago, eu concordo, tem gente malandra. Eu concordo com você que tem gente malandra que quer dar o H, vou dar uma paradinha, não vou precisar pagar, saio e tal. Mas tem muita gente que é na loucura da vida que a gente leva, a gente para, corre, olha, nossa, estacionamento. É direto. Vamos parar e pensar mais, não vamos pensar no dinheiro, no lucro. É muito dinheiro. Vocês têm um carro com tecnologia e dá para fazer, dá para avisar, dá para fazer do jeito que está. Por favor, cancela o contrato, vai embora e pede outra empresa. Obrigado, vereador Dentinho. Quer responder alguma coisa do questionamento dele? Então, por gentileza. Acho que até eu vou passar para o doutor Bruno, que ele queria até comentar, né, a questão do cumprimento da lei que você citou. E a notificação, ela é dada. E ela depende, por favor, e ela depende de vários fatores, né, envio, conexão, dados, internet do usuário. E agora eu vou passar para o doutor Bruno. Tiago, não é dada a notificação, Tiago. Por favor, Tiago, vamos ser realistas, Tiago. Eu estou te falando, a notificação, ela não é no mesmo instante. Ele foi até lá o Ramiro, lá no Ramiro falou assim, você só é notificado aqui depois que vira R$12. Eu estou te falando, no instante exato que o carro passou e deu o plim, startou na Estapar, que o carro dele está parado irregular, nesse mesmo instante ele receber no celularzinho dele, lá na coisa dele, um plim. Você está estacionado errado. Não. Nem, pra você ter uma ideia, Tiago, nem os 12 e os R$24, se ele não olhar no aplicativo, ele não recebe nenhuma notificação. Não aparece lá um botãozinho vermelho, igual a gente tem no WhatsApp, quando tem lá umzinho, doisinho, tem uma mensagem para você ver. Nem isso o aplicativo de vocês fazem. Se eu estiver aqui fechadinho e eu olhar no íconezinho da Estapar e aparecer umzinho, opa, tem alguma coisa para eu olhar, vou abrir. Ah, gente, tem uma notificação minha aqui, eu vou pagar 12, vou pagar 24. Nem isso vocês fazem. Posso complementar aqui? Por gentileza. Gostaria de esclarecer aqui ao nobre vereador que, assim, a notificação, eu não tenho nem condição de colocar em dúvida o seu relato e nunca é a minha pretensão. O que a gente está aqui querendo dizer é que a notificação, quando ela é enviada, ela depende da conectividade, inclusive do usuário, de receber. Então, a concessionária não tem como garantir que o usuário vai ter dados ou vai estar num sinal que possa receber. O senhor está relatando aqui... Quer fazer um teste? Vamos fazer um teste, eu e você agora? A gente pega e pede para o seu carro passar em cima do meu carro. Não vim de carro, mas eu acho que... Pega o carro da Estapar, pega o meu carro, pede para o seu carro da Estapar passar e notificar o meu carro, e eu tenho internet suficiente para receber a notificação. Não acontece, doutor Bruno. Falha de internet não acontece, doutor Bruno. É o procedimento que é adotado. Cada caso, infelizmente, eu não tenho aqui capacidade de poder dizer para o senhor se foi ou não foi feito dessa forma. Vamos resumir, padrão, doutor? Então, que eu fui interrompido, só estou esclarecendo. A gente tem uma prova disso que o eu vereador Dentinho posso está falando. complementar? Concluir a resposta? O senhor conclui para a gente, por gentileza. Então, em relação ao decreto que o senhor fez referência, esse decreto fala na realização do pagamento. Então, acho que é uma questão conceitual entre tolerância e isenção e gratuidade. Uma vez que o veículo é identificado, ele tem o prazo de 15 minutos para fazer o pagamento desses R$2, que é a tarifa inicial. Então, isso que é o procedimento que está previsto no decreto. Então, essa tolerância tem que ser entendida conforme previsto no decreto para realizar o pagamento. Eu estou falando justamente disso. O usuário, ele tem uma tolerância, como o senhor está falando, vai de 15 minutos para pagar. Mas a partir do momento que o seu carrinho passa... Ele não recebe nenhuma notificação, nem que ele chega no carro dele, ele não tem o papelzinho, ele ele não recebe aqui para avisar que ele tem que pagar R$2,40, porque se eu tiver
o tempo de pagar 2,40, eu pago 2,40, não vira multa de 12 e não vira multa de 24. São tarifas, mas eu Pra mim, entendo o multa. relato do Pra senhor, mim, só estou multa. esclarecendo qual que é o A procedimento. Estapar multa o feita uma servidor, notificação. o munícipe de Taubaté, em R$24. Bom, Pela ordem, senhor vereador presidente. Dentinho, Pela ordem, senhor peraí, presidente. Só um minuto. Pois não, vereador Diego. Só para eu contribuir com a fala do vereador e com a fala do doutor, só para não perder meu raciocínio, o doutor falou aqui, está gravado, ele disse que é feito um alerta para o munícipe, né, para o celular essa da pessoa. prova, é isso que eu queria falar. O que eu queria propor para vocês que fazem parte da CPI é um pedido formal deste vereador para a CPI que peça dados da empresa, que ela consiga comprovar que ela mandou essa notificação para os usuários. Porque Antes de hoje, que hoje é dia 3 de dezembro, às 15h50. Certo? Fica registrado aqui meu pedido. Obrigado. Obrigado, vereador. Parabéns pelo seu comentário. Bom, não adianta só a gente falar, né? A gente não vive de falácia, a gente tem que ter provas. E eu tenho uma prova aqui, disso que o vereador Dentinho falou, e eu posso mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para o pessoal da TV ver, mas eu estou em mãos aqui, ó. A notificação automática pelo WhatsApp da empresa avisando o cara. E esse cara que estacionou o carro em frente à Sicredi ali na Praça Santa Terezinha, por coincidência, por ironia do destino, é o doutor Diego. O doutor Diego mostrou para mim, ele tirou o print, mandou do horário da notificação pelo WhatsApp, que agora eles estão notificando pelo WhatsApp, só após R$24. Está aqui ó, já o valor para ele pagar. Ó. Dá para ver? Será que a TV consegue dar um zoom? Ó, tá vendo? Pois é, ó, só aqui, ó, R$24, ó. Aí tá aqui o print da notificação, ó. Olha só. R$24 e a mensagem embaixo do WhatsApp, dá uma olhadinha. É que isso chegou agora recentemente para mim, tá aqui, ó. Ó a mensagem do WhatsApp da Estapar. Pode voltar a câmera normal aí, por gentileza. Então, por que a Estapar, pergunta nossa, por que a Estapar só deixa para notificar a pessoa quando está num valor cheio de R$24? Por que não manda essa mesma mensagem, ou seja, no aplicativo, ou via WhatsApp, quando está em R$2,40, quando está em 12, né? Por quê? Viu o vereador Dentinho, o senhor ainda foi modesto. Falou que só manda notificação depois que está em R$12. E não é, e aqui eu estou com a prova que ele só manda notificação quando está em 24. Então, eu queria que vocês respondessem isso, por gentileza. Se tiver resposta, né? Vamos lá, só para esclarecer um pouquinho, a mensagem do WhatsApp é uma ação de colaboradores, não é sistêmico, tá? Para informar que existe uma notificação aberta, por mera liberalidade aqui da concessionária, para que essa notificação em aberta não se torne uma multa de R$195, com 5 pontos na carteira, e que o munícipe tenha a oportunidade ainda de regularizar isso. Então, é uma informação que a gente dá para usuários que têm o aplicativo, tá? do ZU aqui, o aplicativo oficial da cidade, e que se não quiser receber essa comunicação do WhatsApp informando que ele tem ainda uma notificação aberta que está para vencer, tem a possibilidade de fazer o opt-out lá e não receber mais a comunicação. Então, sendo muito específico nessa mensagem do WhatsApp, tá? Só quando está no R$24, certo? Não. Não, senhor, A vocês ação- mandam com 12, mandam com 2,40 também? Sim. Sim ou não? Sim. Então eu vou querer prova disso. Vocês vão ter que anexar no relatório da CPI para nós. Que não é essa comunicação que está no WhatsApp que você mostrou, tá? Tá, e eu quero ver então uma prova anexada, que nós vamos pedir isso na CPI. Com a palavra agora o vereador Bonerges. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos da mesa, aos vereadores, aos servidores presentes e também às pessoas que nos acompanham aí pela rede mundial de computadores. Bom, eu tenho 2 questionamentos. Aliás, eu vou dar um exemplo aqui. Tiago, né? Tiago, né? Há cerca, mais ou menos, de 18 anos atrás, eu tive um restaurante. E lá eu implantei esse sistema de comandas eletrônicas, que
que hoje é muito comum, né? A gente vê por aí, né? E naquela época existiam várias empresas, ou estavam surgindo empresas que estavam apresentando esse sistema, e eu contratei uma dessas empresas. E ocorre que lá no restaurante não deu certo. Sempre dava problema, o preço vinha errado, ela não se conectava com... Bom, enfim, várias reclamações, vinha para mais ou para menos, era uma bagunça. E aí nós chamamos o operador do sistema, o responsável, por várias vezes ele ficou lá com a gente para poder e tal, e foi detectando que realmente o sistema tinha falhas. E nós ficamos um mês, eu com a minha reclamação e ele com uma pessoa da empresa lá tentando ajustar essas falhas, e não conseguiu. Eu estou fazendo esse paralelo aqui porque talvez seja o que precisa fazer a Starpart. Sistemas têm falhas. Se precisar ser corrigidas, né? Eu sei que vocês compram um sistema desse aí, alguém tem que garantir isso para vocês. E hoje aqui foram elencadas várias dessas falhas, ou que não sejam contratuais, que não foram ali, na hora da contratação, isso não foi apontado, né? Mas o fato é que, pela lei da proporcionalidade, não é o consumidor que tem que pagar pelos erros. Não é o consumidor, ele é o último da ponta, ele é o que paga a conta, né? Então, fica aqui essa experiência, e eu queria fazer duas perguntas. Uma delas é o seguinte: por que os idosos não têm, tudo bem, não é contratual, mas por que não pode ser, não pode se fazer um estudo a respeito? Por que os idosos não podem parar em qualquer lugar, uma vez que ele tem a autorização da mobilidade urbana, para que ele estacione, não só na vaga delimitada ali, porque nós somos uma cidade, Taubaté é uma cidade conservadora, os jovens daqui estão indo tudo embora, tem muita gente idosa aqui. Eu estou falando isso mais por conta do vereador Dentinho, nem é por mim, viu? E aí, eu acho que seria uma estratégia de vocês a considerar isso. O cara chegou, ele é idoso, ele para em qualquer lugar, resolve o problema dele, até porque, às vezes, ele não acha vaga ali perto do mercado, perto de onde ele vai, ele é obrigado a deixar o carro numa outra vaga que é lá longe, às vezes ele não tem mobilidade, ele já está, ele tem que vir andando para... Então, se ele puder parar em qualquer lugar, desde que documentado, eu acho que isso vale a pena vocês rever. A outra pergunta que eu tenho a fazer, a informação que eu tenho, Tiago, é que o contrato não foi firmado com a Secretaria de Mobilidade Urbana. A informação que chegou para mim. Não sei se eu estou errado, estou aqui sendo portador dessa informação. E aí, vereador Moisés, presidente, é por isso que a mobilidade urbana vive pedindo tinta, pedindo placas, pedindo recurso para equipamento semafórico, para todo tipo de equipamento, porque não tem dinheiro para nada. Porque isso era para ser revertido, parte dessa arrecadação, para a mobilidade urbana, para ser revertido para o próprio cidadão, como forma de sinalização urbana, né? Então, eu não tenho certeza, não estou afirmando nada aqui, mas me parece que o contrato não foi firmado com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o que é um absurdo. É com outra secretaria que recebe esses valores, e a Secretaria de Mobilidade Urbana fica passando pires, pedindo para o empresário que ele não é nada onerado nesse país, né? O empresário não é nada onerado,
Me ajuda aí com isso, me ajuda com aquilo, que nós não temos cone, nós não temos tinta, nós não temos equipamento, não temos porra nenhuma. Vocês entenderam? Então, não sei se procede isso, mas gostaria que vocês pensassem na primeira pergunta a respeito dos idosos, e essa pergunta que eu deixo aqui para saber se realmente a mobilidade urbana não tem participação nisso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bonerges. Próxima a fazer a fala é a vereadora Thalita. Por favor. Muito boa tarde. Na pessoa do presidente dessa convocação, o vereador Moisés Pirulito, eu cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Eu queria começar fazendo algumas pontuações, dizendo que é bem desgostoso estar aqui. Primeiro, porque a gente está cumprindo o nosso dever de fiscalização. Somos fiscalizadores, portanto, todos os questionamentos feitos aqui vão ficar de forma oral e formal, gravadas e material para que a gente possa fazer questionamentos para o Poder Executivo, denúncias para o Ministério Público, se assim for o caso também. Mas eu penso o seguinte, a empresa vai acabar essa convocação, os representantes da empresa vão embora, amanhã é mais um dia de trabalho, vida que segue normal. Porque a empresa está no seu papel único, tem um fim só, é lucro. Esse contrato firmado com a prefeitura precisa ser revisto pela prefeitura. E aí eu deixo o meu primeiro questionamento aqui. Ao longo desse ano, eu queria saber quantas vezes o prefeito Sérgio Vitor e o secretário Monte Claro da Secretaria de Mobilidade Urbana sentou com os representantes da Estapar, fez reuniões formais para revisar o contrato. Quantas foram essas reuniões com o objetivo de revisão de contrato? Eu gostaria de ter essa resposta. Porque é algo que eu venho falando aqui desde do meu mandato passado. Não é nada pessoal com a empresa. Porque, de novo, a empresa está no seu papel, no seu objetivo, visar lucro. E, com certeza, o contrato com o Taubaté é um dos contratos mais lucrativos para a empresa. E, para o taubatiano, é um dos piores contratos que a gente tem. Inclusive, o contrato com a Estapar, daqui de Taubaté, é um dos piores do estado de São Paulo, porque eu vi contratos de Pindamonhangaba, antes de reincindir, de Rio Claro, de São José dos Campos, agora com a Jacareí, os valores são completamente diferentes. O cidadão tem uma outra contrapartida da empresa. Agora aqui, um contrato que foi feito lá na gestão do Júnior, que foi, de fato, para forçar a arrecadação, que foi, de fato, para não entregar o serviço de qualidade para o contribuinte, para o cidadão, mas que gestão após gestão não está sendo revisto. Então, por isso, minha pergunta, quantas vezes teve reunião formal com o prefeito e com o secretário de Mobilidade Urbana para revisar esse contrato? De novo, deixar aqui os valores, né, da ACT. Quando tinha o contrato com Pindamonhangaba, era R$ 8,70. Em Rio Claro, é R$ 9,00. Em São José dos Campos, que tem o dobro do tamanho, o dobro da arrecadação de Taubaté, é R$ 10,00. Em Jacareí, é R$ 5,40. Em Taubaté é 12, passou de 2 horas, é 24. É o pior. Queria aqui também contribuir com os meus colegas a respeito do carro Olho Vivo. Eu queria saber qual é a estratégia de mapeamento que é feito de rota para o carro Olho Vivo. Porque faço um convite aqui, como o vereador Dentinho fez também um desafio, eu faço um convite de irmos juntos na saída das escolas. Por exemplo, na do Balbi, a escola Balbi. Saída de escola, o carro do Olho Vivo passa. É estratégico para multar os pais que estão pegando seus filhos? Que estão deixando seus filhos? Qual que é a estratégia de montar uma rota, um mapeamento para a passagem do carro? Vocês têm isso ou é aleatório? Ou é dito para se passar nos horários realmente onde é estratégico para multar? Porque é fazer dinheiro. Porque os carros estão lá, em todas as saídas. E aí eu deixo aqui o convite, podemos ir juntos. Sobre ainda o carro Olho Vivo,
como o vereador Dentinho disse aqui, e aqui a nossa fala é para além do que os munícipes nos trazem. Porque aqui todo mundo tem carro. Aqui todos nós dirigimos. Todos nós usamos as vagas da Zona Azul. Então, não acontece só com o munícipe que vem nos denunciar, acontece com a gente. Todos nós aqui temos o aplicativo no celular. Então, não é só o munícipe que traz. A gente vive isso também. Então, o que a gente está falando aqui é por experiência própria, além das demandas, além das denúncias. E aí, o vereador Dentinho falou sobre a notificação que chega no celular. O doutor estava até dizendo que chega a notificação no aplicativo, e aí depois vira a ATC, né? A ACT. Mas também já é um dado sólido de que só 80% dos usuários é que tem um aplicativo no celular, outros deles usam os totens. Então, não é para essa notificação chegar apenas por aplicativo. Vocês afirmam para mim, com certeza aqui, que quando o carro passa, o usuário é notificado e o agente fiscalizador também é notificado para ele ir até o carro e colocar o papelzinho lá da notificação? Ou não? O carro olho vivo, ele notifica apenas pelo aplicativo, porque não é para ser assim. É para o agente fiscalizador também ir até o carro e colocar o papel lá, porque é só 80% dos usuários que têm o aplicativo no celular. Vocês têm essa informação. Então, não é para ser uma notificação feita apenas pelo aplicativo, porque parte dos usuários não usam o aplicativo, e essa é uma informação que a empresa tem. Então, a notificação é para ser também através de papel, e não está sendo. E a gente tem prova de que não está sendo dessa forma. E aí eu também queria saber da empresa qual o valor arrecadado através da notificação de R$ 12 e R$ 24. Só um montante através dessas notificações. Eu queria saber se vocês têm esses valores para me passar. Gostaria de ter acesso a eles. E eu queria saber, já citei aqui, né, da ACT, mas quais são os valores praticados em outros municípios. Então, são esses meus questionamentos. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Thalita Cadeirante. Por gentileza, quem vai responder? Eu quero pontuar aqui, depois eu vou passar até a palavra um pouquinho para os demais aqui, doutor Bruno, principalmente. A Estapar, ela venceu uma licitação em 2019 e disso gerou um contrato, tá? E esse contrato ele tem regras que a gente cumpre integralmente. Não foi nós que fizemos, tá? Não temos esse poder, né, de mexer no contrato, até porque existe também, se existir uma mexida de contrato, existe também um mecanismo ali de reequilíbrio econômico financeiro dele. Então a gente cumpre integralmente o contrato e, infelizmente, a gente não consegue decidir sobre gratuidade para idoso, a gente não consegue decidir sobre mudanças de lei, a gente não consegue decidir sobre a tarifa do vizinho mais barata, vamos aplicar ela aqui, porque não cabe a nós como concessionária, tá? O que cabe como concessionária é, de fato, oferecer um serviço para a população, cumprindo um contrato que foi licitado em 2019. É isso. Sobre, acho que você falou do sistema, né, que você trabalhou no restaurante ali. O sistema, ele é seguro, tá? Ele é seguro e ele é homologado, ele é reconhecido, tá? Então, a gente tem fotos, tem vídeo, tem localização, tem informações consistentes, a ponto que nenhum tipo de aplicação, tá? Seja de notificação, enfim, ou da fiscalização, ela é feita de forma indevida, né? Ou fora do contrato, ou fora das regras da Zona Azul de Taubaté. O que o Thiago falou, eu endosso, mas para esclarecer algumas premissas dos serviços que são relevantes para a nossa discussão aqui. Em primeiro lugar, o estacionamento rotativo ele é uma política pública municipal de definição pelo poder público dos locais onde serão as vagas regulamentadas
Então, a concessionária não tem participação do local onde a vaga vai ser implementada com a devida sinalização. Esse contrato, quando ele é licitado, ele é quase que um contrato de adesão, assim como a gente tem contrato de seguro, de saúde, enfim. A concessionária está lá simplesmente para cumprir as regras que estão sendo impostas por esse contrato. Em relação a essa política pública, o que a gente quer dizer com isso? Que esse estacionamento rotativo, o valor que é cobrado, que é justamente para fomentar o uso rotativo da vaga, para que aqueles polos geradores de tráfego sejam ocupados por mais de um usuário conforme a necessidade. Então, por isso que é colocado um valor. Ou seja, o valor cobrado não é um fim em si mesmo, ele existe justamente para que aquele local seja ocupado de forma rotativa pelos usuários. Em relação aos valores que são cobrados, como o Thiago destacou, a concessionária não tem o papel de definir esse valor. Quando participa da licitação, quando ela adere a esse contrato, o valor está posto, ele é reajustado normalmente como qualquer contrato celebrado no Brasil por uma imposição de legislação federal. Então, em relação aos testes, às convocações para colocar na prática, acho que é importante deixar claro que a concessionária está à disposição. A nossa vinda aqui é não só em deferência a vocês aqui que são membros da Casa Legislativa, mas à população. Então, todo esse conjunto de informações, de testes, de dados, a concessionária, quando formalmente convocada a apresentar, vai apresentar porque são dados registrados nesse sistema, que é homologado, que é acompanhado, e que somente as autuações são lavradas com base no aval, né, por assim dizer, na validação do agente público, que é quem detém o poder de polícia. Ou seja, quando a concessionária transmite as informações no limite do que lhe compete e do que é determinado na legislação, cabe ao poder público recebê-las e processar a autuação se assim for praticado. Então, existem camadas nessa fiscalização que não só compete à concessionária. É importante deixar claro que a concessionária não determina como o serviço vai ser praticado aqui. O contrato que foi celebrado, que dá essas regras, ela é uma segurança para a concessionária, que fez investimentos, que faz o repasse para o município e para o próprio município. Por isso que esse contrato é válido por 10 anos, pelo menos, e existe um procedimento para poder, só esclarecendo para a vereadora Thalita, para poder fazer a revisão, existe uma discussão que antecede um processo para celebrar um aditivo e poder reformular o contrato conforme for adequado para o município. Isso é um procedimento padrão e, se assim for feito nas regras do contrato, a concessionária irá cumprir. Presidente, você me permite, por Claro, gentileza? claro, porque vereadora as minhas Thalita. perguntas não foram respondidas. E aqui, com Vamos lá. todo respeito, o que os senhores fizeram foi explicar o que a gente já sabe. Eu estou no meu segundo mandato. Os outros vereadores que estão aqui comigo estão há mais tempo do que eu ainda na casa. A gente sabe como acontece um contrato por licitação. É até desrespeitoso explicar para a gente como se dá um contrato com uma empresa que ganha uma licitação. A gente sabe como se dá os regramentos. Não é isso que eu estou questionando. O que eu estou fazendo aqui é expondo como o contrato para o taubatiano é muito ruim. Eu sei que foi uma licitação, eu sei que os regramentos foram dados pela prefeitura, lá na gestão do Ortiz, que não foi revisada na gestão de saúde, e a minha pergunta é, teve reunião para revisar o contrato com o prefeito Sérgio Vitor e com o secretário de Mobilidade Urbana, o secretário Monte Claro? Foi essa a minha pergunta. Houve reunião formal com o objetivo de revisão de contrato? Eu sei como se dá o contrato, todos os vereadores aqui sabem como se dão o regulamento dos contratos. A gente não precisa que seja explicado isso. A minha pergunta é, durante o ano, a Estapar, a empresa, teve reunião formal com o prefeito Sérgio Vitor e com o secretário de Mobilidade Urbana para revisar esse contrato? E as outras perguntas não foram respondidas também. Ainda sobre o contrato, eu queria entender sobre a autonomia da empresa também, porque há uma margem de autonomia. Até porque a ACT era cobrada em R$20. Depois ela foi dividida para 12 no primeiro momento e depois, passado de 2 horas, R$24. Foi um regramento que existia no contrato que foi alterado. Qual a autonomia da empresa para mudar também os regramentos? Porque há essa margem também. Minhas perguntas não foram respondidas, então eu vou repetir. Houve reunião formal com o prefeito Sérgio Vitor e com o secretário de Mobilidade Urbana para a revisão do contrato da Estapar? E, de novo, quais são os valores praticados em outros municípios pela ACT? E, mais uma vez, o carro olho vivo, ele também notifica o agente de fiscalizador para que o agente fiscalizador vá até o carro e coloque o papel? Eu fiz essa pergunta, porque são demandas que estão chegando até nós, que nós também vivemos.
às vezes não chega no nosso aplicativo, mesmo nós que temos aplicativo. Eu tenho aplicativo e já não chegou no meu aplicativo. Então, todas as vezes que o carro Olho Vivo passa, ele notifica no aplicativo e ele também notifica o agente fiscalizador, para que o agente fiscalizador coloque o papel no veículo do cidadão, porque, de novo, só 80% dos usuários usam o aplicativo. E, de novo, eu vou repetir mais uma pergunta que não foi respondida. Qual é a estratégia de rota do carro? Tem um mapeamento? Como ele é definido, esse mapeamento? Qual é o mapeamento por zona, por horário? Porque, de novo, parece estratégico, em saída de escola, os carros passarem para multar. A resposta que os senhores me deram foi para enrolar a gente, é isso que me parece, explicando como que funciona um contrato entre prefeitura e empresa. Ninguém aqui está no primeiro mandato, a gente sabe como funciona. Eu gostaria que minhas perguntas fossem respondidas com seriedade e com respeito. Obrigado, vereadora Thalita, perfeito seu comentário. Também gostaria de registrar aqui a presença do nosso presidente, Richardson da Padaria. Obrigado pela participação. E é claro que eu deixei o melhor para o final, né? Depois que ele responder a pergunta, o Lucas também vai fazer alguns questionamentos em nome da vereadora Vivi da Rádio, e eu venho com os questionamentos finais aqui, que eu deixei o melhor para o final. Com a palavra, o senhor Tiago. Vamos lá, bom. Sobre rota do carro, tá? Não tem estratégia de passar em escola na hora do almoço. Ou no momento que os alunos estão saindo ali e os pais pegando, tá? Não tem. E o carro ele funciona com um aplicativo de rota que guia ele para as áreas, para as ruas de Zona Azul. E ele fica fiscalizando e entregando informação através da tecnologia dele, né, nas vagas georreferenciadas de Zona Azul, tá? Essa foi uma. A outra é que sim, né, o carro com a leitura que ele faz de forma mais rápida, ele consegue direcionar, de fato, o agente a pé para fazer, principalmente comunicações, que a gente faz bastante campanha de comunicação, não só para baixar o aplicativo, mas para mostrar todas as possibilidades que se tem de ativar e regularizar a Zona Azul, tá? E a outra foi sobre reunião, tá? A gente tem um relacionamento muito positivo, tá, com a secretaria, no sentido de pensar melhorias para o sistema de Zona Azul de Taubaté, tá? E são melhorias que elas já estão em andamento, né? Em breve a gente já consegue mostrar para a população, mas como eles não estão presentes aqui, então acho que não... enfim, são ações, tá, que a gente está fazendo em conjunto, mas para revisão de contrato, aquilo que o Bruno explicou, e nem de forma desrespeitosa, tá? Mas muito mais porque a gente não tem esse poder, a gente não consegue chegar, olha, eu quero rever o contrato, mudar a tarifa, isso não nos compete, né? Por isso que eu estou falando, como eles não estão aqui, eu preferia que você direcionasse a questão para que é de responsabilidade deles. Senhor Tiago, informar, tá? Com licença. A vereadora Thalita fez uma pergunta de forma objetiva e clara para o senhor, sim ou não? E se sim, quando? Tipo assim, teve reunião, alguém procurou para fazer reunião, para revisão de contrato? Sim ou não? Senhor, é bom vocês irem acostumando, porque a CPI é de forma objetiva, tá? A gente vai fazer perguntas objetivas e tem que ter respostas objetivas. Então, não adianta a gente ficar dando voltas e não responder a pergunta que foi feita. Por favor, se atenha à pergunta e responda para a vereadora Thalita. Nem a questão de dar voltas, é muito mais de passar a informação completa. Mas, assim, as reuniões, elas existem para a evolução operacional do contrato, tá? Ponto. Não para revisão de contrato. Não teve, então, é isso? Para revisão de contrato, não teve nenhuma reunião durante esse ano todo. Sim ou não? Se me permite aqui, presidente, sem Pois não. interromper aqui o rito, revisão, a nova vereadora quer dizer uma reformulação contratual ou ajustes, como o Tiago mencionou, de que natureza operacional? Por que eu estou aqui pedindo a palavra e, pelo amor de Deus, desrespeito jamais com ninguém, eu só entendi que seria oportuno esclarecimento. A gestão contratual exige de ambas as partes um relacionamento contínuo. Então, essa revisão contratual, se a gente puder colocar dentro desse pacote
melhorias operacionais, discussão sobre pagamentos de ambas as partes, né, de quem que deve, né, quais são as obrigações, isso ocorre de maneira contínua. Eu não estou à frente da gestão contratual, mas ciente de como ocorre um relacionamento entre poder concedente e concessionária, isso existe. Agora, se for para dizer qual seria o escopo dessa revisão, aí seria importante que a senhora dissesse exatamente a revisão da cláusula de valores ou de tolerância, como a gente chegou a mencionar, para que eles pudessem dizer se aconteceu ou não e assim dar o devido esclarecimento. Vou ser bem específica, então, presidente. O prefeito Sérgio Vitor fez uma promessa de campanha de revisar todos os contratos da prefeitura. Inclusive, ele foi diversas vezes à imprensa dizendo que sentou com todas as empresas com que ele tinha contrato para revisar o cálculo de valores e a oferta de serviços também. Eu quero saber se a Estapar sentou com o prefeito, com o secretário de mobilidade, para rever o contrato hoje estabelecido entre as partes. Essa é a minha pergunta. Questões estruturais de valores e contrato, revisão de contrato, muito mais do que o Bruno falou. Respondido, vereadora Thalita? Beleza. Vamos lá. Vai fazer ou não, Lucas? Tá tranquilo? Em nome da vereadora Vivi da Rádio, Lucas, seu chefe de gabinete, vai falar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria mandar um abraço aqui em nome da vereadora Vivi, que fez uma cirurgia na sexta-feira e está se recuperando, por isso que ela não pôde estar presente, mas está acompanhando da casa dela aí através da TV Câmara. Um abraço também ao presidente e a todos os representantes da Estapar. A Vivi fez algumas perguntas aqui, que muitas delas já foram respondidas aí durante ela só queria deixar 2 questionamentos. Na verdade, o primeiro é com respeito às multas. Depois da notificação, gera a multa, como o Tiago bem falou. Essa multa é a prefeitura que dá, de R$ 190. Quando recebe essa multa, uma parte dela também vai para a Estapar, ou daí 100% é da prefeitura? Então, primeira pergunta, você já falou que não. Então, quando gera a multa, aí é a prefeitura que recebe 100% e a Estapar já não recebe nada. Então, por aí a gente já vê e já tem uma noção por que da preocupação da Estapar de fazer a notificação até mesmo via WhatsApp, que o Pirulito nos mostrou aí. Porque é interessante para a Estapar que não vire multa mesmo, porque senão ela não recebe. Então, por isso aí a notificação dela. Já vemos por aí. A gente tem relato aqui de funcionários que têm metas para fazer notificação. Inclusive a meta é de 30 notificações por dia. Temos relato, inclusive tem pessoas que falou que se precisar na CPI pode vir participar. A gente queria saber se essas metas existem, né? Que se não seria o objetivo principal do contrato. Enfim. Por último, por que não é possível que toda notificação gerada pelo carro, que seja da forma que a Thalita bem colocou, para que o funcionário também coloque aquele papelzinho, aquela notificação no veículo, porque muitos são idosos, não têm um aplicativo, e muitos também são de fora, de outras cidades, e às vezes nem ficam sabendo dessa notificação. Então, se era possível que todo carro notificado fosse colocado, os funcionários espalhados ali pelo centro colocassem essa notificação também com um papelzinho. São essas minhas palavras. Obrigado. Obrigado você, Lucas, pelas considerações. E você falou um negócio importantíssimo. Veículo, a cidade de Taubaté é uma cidade turística, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, terra de Monteiro Lobato, cidade da literatura infantil. Então, sim, é uma cidade turística e recebe moradores, munícipes de outros municípios, né? Que vêm na cidade e não sabe como funciona aqui. E não fica nem sabendo, só vai extrapolando todos os prazos sem saber e depois chega o presentinho, que é a multa e 5 pontos na carteira de habilitação. Isso é inadmissível. As pessoas estão começando a ficar com medo de vir para a cidade de Taubaté.
Uma pelo tanto de radar que tem. E outra, quando para no centro ou vem visitar, conhecer o município, ainda toma essas notificações que lá na frente vira multa. Então, isso é inadmissível. Eu queria deixar registrado, complementando a fala do Lucas, chefe de gabinete da vereadora Vivi da Rádio, e nós temos outros questionamentos a fazer. O senhor quer responder isso primeiro ou não? Por favor. Respondendo à questão da meta, tá, de notificações, ela não existe até porque a gente nem conseguiria, tá? Não depende da gente. Imagina que 100% dos munícipes que estacionassem na vaga de Zona Azul ativasse a Zona Azul, ativasse o ticket. Não ia ter notificação na cidade. E aí, voltando à informação, sim, o carro, acho que eu já respondi até anteriormente, com a tecnologia do carro, tá, de identificar setores de maior desrespeito ou que, né, e aí até corrigindo um dado, a vereadora Tabata já não está mais aqui, mas não são 80, tá, até final de agosto esse número estava com 87%, né, 87%, e ele está aumentando a cada mês por conta das campanhas, de fato, que a gente faz, tá, campanhas de comunicação. Inclusive essa, que quando o carro passa, ele identifica que aquele usuário não tem um aplicativo, ele direciona, sim, um agente a pé, tá? Um agente nosso ali, um agente fiscalizador, a pé, e ele coloca uma comunicação no vidro do carro explicando, olha, o senhor estacionou na Zona Azul, é assim, não foi notificado ainda, é assim que você tem como ativar o ticket, como regularizar, e se aquele agente chegar no momento e o carro ainda não estiver com o ticket ativo, ele de fato, por ele ter a atividade dele também ser de fiscalização da Zona Azul, ele vai notificar através do agente, tá? É isso. Então, assim, campanhas de comunicação, elas conseguem, a gente consegue atingir, e o carro, na verdade, nada mais é do que tecnologia de reconhecimento de ocupação, de respeito, respeito que eu digo, ativação ou não, tá? Do sistema de Zona Azul, e direcionamento, de fato, de agentes a pé para fazer essa divulgação, essa campanha e essa conscientização da população. Senhor Tiago, eu vou fazer algumas perguntas aqui para o senhor. Tem da 8ª até a 15ª, mas de forma objetiva, porque a gente já está avançando e nós vamos ter daqui a pouco uma CPI da merenda aqui nessa casa, a qual eu convido os telespectadores para acompanhar, mas tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perguntas, de forma objetiva, tá? O agente de trânsito ou autoridade de trânsito acompanham as imagens ao vivo para aplicar a multa? Sim ou não? A multa pela autoridade de trânsito, ela é feita somente a partir do momento que a notificação daquele munícipe não é regularizada através da tarifa de pós-utilização. E sim, eles têm acesso para acompanhar no momento que eles quiserem, fotos e vídeos que estão disponíveis no sistema. Senhor Tiago, eu acho que o senhor não entendeu a pergunta. É ao vivo, agora, no momento. Isso vai virar uma multa lá na frente. Tem alguma autoridade de trânsito acompanhando esse processo, essa notificação? Sim ou não? Essas notificações. Tem alguém lá da autoridade de trânsito, agente de trânsito, alguém acompanhando? Não? Quem tem que te responder isso não somos nós. A gente fornece a informação e ela está disponível. Eu não estou satisfeito com essa resposta, tá? Quando a notificação ou autuação é aplicada pelo veículo equipado com câmeras instaladas, qual é o procedimento? Acabou de notificar. Como que vai ser daqui para frente esse processo? De forma bem rápida aí para a gente, por favor. Vamos lá, novamente. A partir do momento que é reconhecida a irregularidade através das vagas já referenciadas, veículo com GPS de alta precisão que faz a leitura ou não da ativação de ticket da Zona Azul, ele faz a foto através das câmeras, da tecnologia que ele possui, mais vídeo, essa informação ela fica disponível para avaliação do poder público, tá? Ela está lá. Então essas imagens são coletadas. Por exemplo, o veículo acabou de passar, coletou a imagem. Vai para onde essa imagem? E quando vai para a Secretaria de Mobilidade Urbana?
ela fica dentro do sistema novamente para acesso a todo momento, quando eles quiserem, tá? E aí daí para frente o que eles fazem, eles vão avaliar lá depois a multa se não foi regularizada através Então do as TPI. imagens do carro vai primeiro para uma central de vocês, depois dessa central vai para uma plataforma que a Secretaria de Mobilidade Urbana tem acesso, é isso? Sim? Fala no microfone para mim, por gentileza. Sim, mais uma vez reforçando que as fotos e imagens e vídeos do carro, assim como do agente, ficam disponíveis no sistema no tempo que aconteceu. Então, aí o senhor está falando que nessa parte para nós, quem aplica as multas são lá na Secretaria de Mobilidade Urbana. Aí é um agente de trânsito que faz, né? Exato. O agente de trânsito ou a autoridade de trânsito acompanha as imagens ao vivo para ter legitimidade na aplicação da multa, nesse caso do veículo? Porque isso vai virar uma multa, certo? O cara não regularizou. Isso vai virar uma multa lá na frente. Aí eu estou fazendo a pergunta para o senhor, porque vocês têm que ter esse diálogo, essa comunicação com a Secretaria de Mobilidade Urbana. Não adianta falar, não, é a Secretaria que faz. A gente questiona a Secretaria, não, quem fez foi a Estapar. Aí fica um empurra, e a gente não sabe. Por isso que eu estou refazendo essa pergunta para o senhor. O agente de trânsito ou a autoridade de trânsito acompanham as imagens ao vivo para ter legitimidade na aplicação da multa nesse caso? Sim, a gente passa todas as informações que são obrigatórias para o talonário eletrônico, tá? De forma online, na hora, ao vivo. Sim, as informações estão lá, só que para lavrar a multa, ela só vem após o período de tarifa de Então, pós-utilização agora vem não ser executada. Só que, e aí até para reforçar, tá? Quando eu falo de informações do talonário eletrônico, qualquer informação que chega também para a prefeitura, tá? Local, horário, endereço, número, marca, e a imagem. foto, vídeo. Aí a foto e vídeo não vai na notificação. Agora, essa pergunta aqui é muito importante, eu gostaria que o senhor pensasse e respondesse de forma objetiva. Em que resolução do CONTRAN está baseada a utilização do veículo com câmeras para aplicação de multas, né? Conforme a resolução lá do CONTRAN. Resolução 909/2021 e deliberação 901 de 2021. Não, 909. Essa que o senhor 909, mencionou tá. também durante a reunião. E a deliberação número 5/2024 do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, revisou o enunciado número 8. O senhor pode repetir? Resolução número 5. Deliberação número 5 de 2024, que revisou o enunciado número 8. Existe alguma contraprova para notificações aplicadas, tanto pelos funcionários da Estapar, como do veículo Big Brother, para comprovação de que o veículo realmente excedeu o limite de tolerância? Porque tem uma tolerância, a gente já sabe disso, né? Tem uma tolerância. Se vocês não estão fazendo, já estão mais errado ainda. Porque no decreto está previsto e no contrato também está previsto. Então, responde essa pergunta para mim. Tem alguma contraprova? Sim, a partir do momento que o veículo é notificado, existe os 15 minutos para ele poder fazer. Não, isso daí a ativação da pessoa tarifa. já está pagando, o Tiago. A gente está falando antes de receber essa notificação, porque já está pagando. Tem a tolerância de tempo antes de tomar a notificação. A notificação já é cobrada, gente. Aquela notificação, quando você recebe, você já está sendo cobrado por aquilo. O contrato prevê uma tolerância antes de você pagar alguma coisa. Descarga e recarga, quando desce, vai descer algum paciente ou alguma pessoa, entendeu? É isso. No contrato está bem claro lá. O contrato e tem o decreto também que regulamenta isso. Nós já vimos aqui. Então, a tolerância para começar a aplicar a multa. A notificação, desculpa. Então, a notificação, assim, não é tolerância, tá? Não diz isso, acho que a gente precisa... Mas, enfim, a notificação, ela só vem após o reconhecimento que aquele veículo está parado de forma irregular na vaga de zona azul e passou dos 15 minutos e ele não ativou um ticket. Então, nós vamos precisar rever isso durante a comissão parlamentar de inquérito aqui nessa casa, porque eu lembro que alguns anos atrás era uma taxa de 8,50. Vocês se lembram disso? Depois passou para 12. Agora nós tem a de 12 e se você não ativar dentro das 72 horas, ela vira R$24, né? Não entendi.
O prazo é muito curto para a pessoa. Por exemplo, se for final de expediente, então já era, não tem como. Daí tem horário de atendimento lá da unidade da Estapar aqui, que deve ir até às 17 ou 18 horas, né? Até que horas que é o funcionamento da Estapar aqui no centro da cidade? Até os agentes trabalham até que horas? Até às 18? Até às 18. Então o escritório fica aberto até às 18 horas. Então, se for no final do expediente, a pessoa for procurar, ela já vai ultrapassar as 2 horas. Já não é justo essa situação, né? Se tem horário para vocês fechar o escritório, os agentes parar de trabalhar, teria que rever isso daí, né? Temos que ter essa tolerância. Posso fazer um Pode, por favor. Presidente. Não sei se contra a prova, se eu posso ajudar com essa informação. O auto de infração, ele cumpre os requisitos do Código de Trânsito. Então, essa ação, a imagem, a localização. Em relação aos valores, repetindo que eles são previamente definidos, imagino que seja preferível fazer o pagamento de uma TPU do que uma eventual multa caso o veículo não realize a regularização. Se os valores de TPU são R$ 12 e R$ 24, a multa de trânsito estabelecida em legislação federal é R$ 195. E todos esses valores não são do escopo da concessão, não são definidos pela concessionária. Tá, doutor, o senhor já comentou numa fala anterior aí a questão do CETRAN, né, e a questão do CONTRAN. O que eu queria ver com o senhor é o seguinte: o Código de Trânsito brasileiro prevê que somente pode aplicar essas multas, né, da regulamentação pelo CONTRAN e não pelo CETRAN. Eles podem descumprir e passar por cima de uma legislação federal? Eu não disse que elas são diferentes, elas são convergentes. Então, e qual que vocês observam? Qual que vocês obedecem? Qual que vocês seguem? A resolução 909 fala de vídeo monitoramento. E a deliberação valida as informações prestadas por concessionárias para instrução de eventual lavratura de auto de infração. Artigo 3, está previsto assim, ó. No caso de estacionamento rotativo pago, se adotada a tarifa... Qual que o senhor está lendo, desculpa? Lá do CETRAN, do CONTRAN, tá? Do artigo 3, lá está previsto, está falando assim, ó, eu vou ler o artigo para o senhor, artigo 3. No caso, o senhor é advogado, o senhor deve saber, deve ter conhecimento dele, aqui né? Na minha frente, vamos lá. Tá. No caso do estacionamento rotativo pago, se adotada a tarifa de pós-utilização, o usuário deverá ser notificado sobre a possibilidade de pagamento posterior ao estacionamento, sendo a infração configurada somente após o discurso do prazo estabelecido pela regulamentação local. Esse é o CETRAN, né? Desculpa, eu só corrigindo aqui. Não, esse é do Isso aqui é do CETRAN. Exatamente. CETRAN, Então, entendeu? É isso, né? Acho que a gente falou durante a reunião. A tarifa de pós-utilização significa que mesmo após estacionar, o usuário pode regularizar nos prazos previstos no decreto municipal que foram amplamente debatidos, e a infração só existe depois do prazo recursal, onde o próprio usuário, qualquer munícipe, pode se defender. O que seria justo hoje para a população? Quero que você preste atenção nisso. O que seria justo hoje com o serviço que já é ofertado? Igual era feito antigamente. Lembra que antigamente a gente pagava a Zona Azul e o valor que você tivesse que pagar era o valor que você tinha para ir consumindo depois durante o mês? Lembra disso? Está concordando comigo a conselheira tutelar mais votada da cidade de Taubaté, que está aqui conosco, a senhora Regina Castro. Obrigado pela presença. Então, antigamente era assim, e isso seria justo. Eu vou pagar uma multa de R$ 24, mas eu vou ter R$ 24 para consumir depois, durante o mês, e durante uma semana, durante os dias que eu for precisar estacionar ou parar no trânsito. Sabe por que isso está contribuindo diretamente para o fechamento do comércio? Não é só isso, mas isso também contribui. Hoje nós estamos com um comércio aí quebrado, pontos aí, vários pontos fechados com placa de aluga-se, vende-se, passa-se o ponto. As pessoas não estão aguentando mais, não estão indo mais para o centro da cidade. Porque é multa, é notificação, você paga caro hoje para ir no centro da cidade. Isso está penalizando a população e os comerciantes da região central. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho para dizer é que a concessionária cumpre a legislação vigente. Cumpre a regulamentação vigente. E a questão do prazo? A questão da tolerância ali?
Olha, presidente, previsto. já foi amplamente esclarecido, mas vamos reiterar. Não foi esclarecido, doutor. Nós vimos ali o decreto, o vereador Dentinho mostrou para o senhor, o vereador Gessé também questionou sobre isso, e isso não está sendo observado. Observa só o que interessa a Estapar, a empresa. Não, acho que nós não estamos aqui num juízo de valor de condutas. Gostaria só de preservar o que a gente está debatendo. Então, o que a concessionária pratica, o que está previsto no decreto, que fala num prazo para pagamento, uma vez recebida a notificação de pagamento posterior. Esses 15 minutos são para a realização do pagamento. Então, ó, fica aqui a nossa alerta, então, ao prefeito municipal, para revisar esse decreto e colocar essa tolerância, porque o advogado está falando que só tem a tolerância para pagamento e não para estacionamento. Então, fica a dica, né, para os vereadores aí entrar com requerimento de forma conjunta, para o prefeito municipal regulamentar e mudar esse decreto aí para que a empresa obedeça essa tolerância. Principalmente a questão na área da saúde ali, próximo ao regional, pronto-socorro, que tem a área da saúde ali. Aquela isenção, né? Foi pedido já no requerimento e a prefeitura respondeu para o vereador Diego Fonseca que isso ia haver um desequilíbrio contratual com a concessionária. Seria possível fazer essa isenção ali só naquele pedaço ali da Rua Portugal, ali do Hospital Regional, ali tem gente que vai para fazer hemodiálise, né? Vai fazer tratamento, acompanhamento, vai no pronto-socorro. Seria possível isso ou não? Uma vez recebida formalmente a solicitação, aplicadas as regras do contrato, se assim for deliberado, a concessionária irá cumprir. O que o senhor está falando, então, é que se o prefeito ou o secretário de Mobilidade Urbana entrar com uma documentação solicitando isso, vocês estão de acordo e pode ser feito? Preservadas as regras do contrato, será cumprido se assim for meio aditivo, observando as regras do contrato. Bom, nós vamos ter bastante trabalho pela frente aí, as próximas semanas. Não sei se vai dar tempo da gente fazer algumas oitivas ainda este ano, por conta do recesso legislativo, que começa a partir do dia 17 ou dia 18, se eu não me engano. Mas no início do ano que vem, com certeza, nós estaremos marcando a oitiva da CPI da Estapar nessa casa. Bom, de forma satisfatória, eu queria agradecer a todos os servidores que ficaram até esse momento, a minha equipe, a minha assessoria, os vereadores que participaram aqui, que eu gostaria de destacar, quem participou aqui dessa convocação: vereador Ariel Katz, vereador Bilili De Angeli, vereador Bonerge, vereador Diego Fonseca, vereador Gessé Silva, vereador João Henrique Dentinho, eu que presidi essa sessão, o vereador Richards da Padaria, que é o nosso presidente, o vereador Rodson Lima Bob e a vereadora Thalita Cadeirante e todos os assessores que também participaram dessa convocação. Gostaria de agradecer ao senhor Tiago, o doutor Bruno, o Ramiro e todos que vieram em nome da Estapar prestar os seus esclarecimentos. Algumas coisas foram esclarecedoras, outras não, mas nós teremos a segunda parte que começa as oitivas da CPI da Estapar logo no início do ano que vem. Meu muito obrigado a todos vocês. Declaro encerrado essa convocação e os trabalhos dessa casa. Deus abençoe.